Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 7 sobre verbos e agora nós vamos começar aí a conjugar os verbos. Pois bem, é importante que vocês saibam aí que existem as três conjugações, a gente já viu isso. Primeira conjugação, final ar, segunda conjugação, final er e terceira conjugação, final ir. Um verbo de primeira conjugação, cantar, final ar. Um verbo de segunda conjugação, vender, final er. Um verbo de terceira conjugação, partir, final ir. E nós vamos conjugar esses verbos aí, num primeiro momento, que são os verbos regulares, aqueles cujo radical não vai mudar, tá? Os verbos regulares. Então comecemos aqui pelo modo indicativo com o verbo de primeira conjugação, o verbo cantar. Observem aqui no verbo cantar, né, que o radical se mantém em todos os tempos. Cante, 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 cante. Em todos eles o radical é o mesmo, o verbo regular. E um verbo de primeira conjugação, final ar, tá aqui, final ar ali, ó, primeira conjugação, tá? E nós vamos conjugar aqui os tempos no modo indicativo. Pois bem, já falamos aí que no modo indicativo existem 6 tempos, quais sejam presente no modo indicativo, pretérito imperfeito do modo indicativo, pretérito perfeito do modo indicativo, pretérito mais que perfeito do modo indicativo, o futuro do presente do modo indicativo e o futuro do pretérito do modo indicativo. Vamos ver como é que isso funciona aqui na sua conjugação. Então, o presente do indicativo, que é esse aqui, é aquela ação, né, que acontece no momento da fala, né? Então, presente, ação que acontece no momento da fala, do modo indicativo, que é o modo que expressa uma certeza, um fato certo. Então eu vou dizer aqui, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Tudo agora. O presente do modo indicativo é a ação aí que acontece no momento da fala, tá? Então o presente do modo indicativo é isso aqui. O pretérito imperfeito do indicativo, que é esse aqui, pretérito imperfeito, perfeito, imperfeito, né? Perfeito é acabado, imperfeito é inacabado, digamos assim. Então o pretérito imperfeito, aquela ação que começou, mas por algum motivo não terminou. Cantava, cantavas, cantava, as pessoas estão aqui, eu, tu, ele, nós, vós, eles, pessoas do singular e pessoas do plural, tá? Aqui eu coloquei as pessoas para que vocês se localizem e aqui nos outros tempos eu não coloquei. Mas vocês sabem que aqui na frente tem um eu, aqui tem um tu, aqui tem um ele, aqui tem um nós, aqui tem um vós e aqui tem um eles, tá? Singular e plural. Então, pretérito imperfeito do modo indicativo, ação que começou no passado e por algum motivo não terminou. Pretérito é passado, imperfeito é inacabado. Então, passado, inacabado. Por algum motivo não acabou. Então, eu cantava, quando faltou luz eu não terminei de cantar. Tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis e eles cantavam. Tá? Prestem muita atenção nisso aqui. Pretérito perfeito, a ação que começou e já terminou no passado, é um passado acabado. Pretérito perfeito, já acabou. Então eu vou dizer, eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes e eles cantaram, tá? E aí nós temos o pretérito mais que perfeito, que está aqui, que é aquela ação que começou e já terminou, antes de uma outra ação que também já começou e já terminou, tá? E aí nós temos aqui o cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos, vós cantareis e eles cantaram. Os pretéritos. O presente, o modo indicativo tem 6 tempos, um presente, 3 pretéritos, 1, 2, 3 pretéritos e 2 futuros. Futuro do presente, os futuros do modo indicativo são 2, futuro do presente e futuro do pretérito. Tá? O futuro do presente, ação que vai acontecer. Então eu vou dizer, eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis e eles cantarão. Ainda vai acontecer essa ação. Futuro do presente no modo indicativo. Futuro do pretérito, né, que é aquela ação que acontece aí em relação a um fato passado, ação futura que acontece em relação a um fato passado,
eu vou dizer cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, vós cantaríeis e eles cantariam, tá? Então, para verbos de primeira conjugação, final ar, né, modo indicativo, os 6 tempos, vai ficar assim, dos verbos regulares, tá? As formas nominais deste verbo aqui, você já sabe o que é a forma nominal, são essas aqui. O gerúndio, o particípio e o infinitivo. Qual é o gerúndio do verbo cantar? Cantando, final NDO. Ação aí, né? Parece que dá a ideia de movimento. O particípio do verbo cantar é cantado, final ido ou ado, né? Particípio regular. E o infinitivo do verbo cantar é cantar. É a forma que aparece aí no dicionário. Cantar. É que daí eu consigo ver a conjugação dele. Final ar, primeira conjugação. Observações a respeito dessa conjugação, tá? Estão aqui. Primeira observação. E pode existir aí, né, uma mesma forma para um tempo diferente. Então nós temos aqui cantamos no presente e no pretérito perfeito. Vamos lá. Cantamos no presente, ó, nós cantamos. E no pretérito perfeito cantamos também, tá? Cantaram no pretérito perfeito e no mais que perfeito. Olha o pretérito perfeito. Eles cantaram. Como é que é aqui no pretérito mais que perfeito? Eles cantaram também, tá? Pode acontecer. Mas o que vai me dizer qual é o tempo em que está? É o contexto. Contexto, a situação na qual ela está inserida. Quando eu digo aí, nós cantamos agora, eu sei que é presente, né? Quando eu digo aqui, nós cantamos ontem, eu sei que é pretérito perfeito, já acabou, tá? Da mesma forma que quando eu digo aqui cantaram, eles cantaram ontem, eu sei que é pretérito perfeito, eles cantaram ontem, já acabou. E quando eu digo aqui, né, eles já cantaram quando eu cheguei. Ou seja, dá para perceber aí que este verbo aqui está no mais que perfeito do indicativo, tá? Porque uma ação que já começou e já terminou antes de uma outra ação que também já começou e já terminou, tá? Essa é uma primeira observação. Segunda observação. Pode acontecer mesma forma no mesmo tempo, não tem problema nenhum, tá? Olha o pretérito imperfeito, mais que perfeito e o futuro do presente. Pretérito imperfeito eu tenho o quê? Aqui, ó, cantava, cantava. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Cantava, cantava. Na primeira pessoa do singular e na terceira pessoa do singular é cantava. Igual, não tem problema nenhum, tá? É a pessoa e o contexto que vai me dizer aí em que pessoa que está, digamos assim. Cantava, eu cantava a primeira pessoa, ele cantava. Eu sei que é a terceira pessoa, tá? O mais que perfeito, observe que eu tenho aqui. Eu cantara, tu cantaras e ele cantara. Mesma forma, no mesmo tempo. Cantara, cantara. Também pode acontecer, não tem problema, e acontece, não tem problema nenhum, tá? E o futuro do pretérito, olha aqui, ó. Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Cantaria, cantaria. Para a primeira pessoa do singular e para a terceira pessoa do singular, tá? Então isso pode acontecer também, não tem problema nenhum, não vão achar. O que vai me dizer é o contexto e a situação ali no qual ele está inserido. Acentuação, mais que perfeito e futuro do presente, estiam e estiam. Olha aqui o mais que perfeito. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos, vós cantareis e eles cantarão, tá? Não vão confundir com o futuro do presente. A acentuação faz toda a diferença. Quando eu digo eu cantara, eu cantara. Mais que perfeito, pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu cantara, né? Agora, quando eu digo ele cantará, olha a acentuação aqui. Ele cantará. Faz toda a diferença essa acentuação aqui. Futuro do presente, tá? Não vão confundir isso aqui, por favor, prestem atenção na acentuação. Até aqui você já tem que saber a acentuação. Então, cantara, mais que perfeito do indicativo, e cantará, futuro do presente do indicativo. Outra coisa, este an e este ão aqui podem atrapalhar a vida de vocês. Quando eu digo cantarão, é pretérito, um M aqui no final. Agora, quando eu digo cantarão, é futuro do presente, tá? Este an e este ão podem incomodar a vida de vocês se vocês não souberem aí as formas, tá? A nossa outra observação é aqui, ó, segundas pessoas do plural. Tem que prestar muita atenção. As segundas pessoas do plural são os vós. Vós, vós, vós,
vós, vós e vós, tá? Para que marque bem aí a segunda pessoa do plural. Vós cantáveis, vós cantastes, vós cantareis, vós cantaríeis e vós cantarieis. Né? Vós cantareis, aliás, e vós cantarieis. Ó, esse acento aqui, cantarieis, né, faz toda a diferença aí na hora de conjugar o verbo na segunda pessoa do plural. Tem que prestar muita atenção. Quase ninguém mais usa a segunda pessoa do plural, mas os verbos existem, né, são conjugados e pode cair uma questão aí num concurso a respeito da segunda pessoa do plural. Não tem caído muito, mas pode cair. Então vocês têm que estar prestando atenção aí, porque ó, cantareis e aqui já é cantarieis. Né? Aqui é cantareis. Então tem uma diferença aí nos verbos. Cantareis, cantareis e cantarieis. Tá? Vocês podem se confundir aí se vocês não souberem conjugar. Quarta observação, segundo as pessoas do pretérito perfeito. Cantaste, cantastes. Olha o pretérito perfeito. Eu cantei, tu cantaste. As pessoas costumam colocar um S aqui. Tu cantastes. Se eu colocar um S aqui, o que vai sobrar aqui na segunda pessoa do plural? Então é eu cantei, tu cantaste, sem o S. Ele cantou, nós cantamos, nós cantastes. Aí o S faz parte da segunda pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Tá? Então aqui é cantaste e aqui é cantastes. Essas são as observações a respeito do verbo aí de primeira conjugação final ar. Verbos regulares, cujo radical não se modificará. Vamos ver os verbos aí a vender e depois o verbo partir, tá? Ou seja, um verbo de segunda conjugação e depois um verbo de terceira conjugação, porque os de primeira a gente já viu aqui. Essas observações é bom que vocês prestem atenção nelas. Por quê? Porque isso aqui vai ser igual para todos os verbos regulares. Outra coisa interessante que eu gostaria de salientar aqui é o seguinte, pessoal. Os finais, é interessante vocês gravarem esses finais aqui, porque geralmente eles marcarão aí o tempo em que eles estão. Então, quando eu digo aqui, ó, cantava, esse final ava, ele quer dizer aí pretérito imperfeito do modo indicativo para os verbos de primeira conjugação, final ar. Porque no de segunda vocês vão ver que vai ter uma modificada, que vai ser ia, segunda e terceira. Eu vendia, eu partia. Mas para verbos de primeira conjugação, final ar, vai ser ava. Aqui, tá? E aí, os finais dos outros aqui, ó. O urarará, cantara, partira, vendera, vai ser sempre com urá, no mais que perfeito. Urarará, né? E uria, esse ria, né? Uria, R-I-A, vai ser sempre o futuro do pretérito. Cantaria, venderia, partiria. Né? Então é interessante vocês gravarem aí esse ei, né, esses finais dos verbos, que vocês já vão pegar aí todos os tempos e modos. Nós vamos ver todos os verbos do modo indicativo, cantar, vender, partir, as três conjugações. Depois vamos para o modo subjuntivo, depois para o modo imperativo. Tá? Vamos ver aí as formas da segunda conjugação com o verbo vender, final er. Vejamos então aí, pessoal, como é que fica a conjugação de um verbo de segunda conjugação, tá? Ou seja, agora do verbo vender, segunda conjugação. Então, presente do indicativo está aqui, vendo, tu vendes, ele vende, a ação que está acontecendo agora, tá? Como está aqui, eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis e eles vendem. Presente do modo indicativo, a ação que acontece agora, nesse exato momento. Pretérito imperfeito, a ação que começou, mas não terminou no passado, né, por algum motivo. Vendia, vendias, vendia, vendíamos, vendíeis e vendiam. Pretérito perfeito, ação que começou e terminou no passado. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu, nós vendemos, vós vendestes e eles venderam. Tá? Pretérito mais perfeito, ação que começou e já terminou antes de uma outra ação que também já começou e já terminou. Vai ficar eu vendera, tu venderas, ele vendera, nós venderamos, vós vendereis e eles venderão. O futuro do presente, do verbo vender, do modo indicativo, é eu venderei, tu venderás, ele venderá, nós venderemos, vós vendereis e eles venderão. Tá? E o futuro do pretérito, do verbo vender, do modo indicativo aqui é eu venderia, tu venderias, ele venderia, nós venderíamos, vós venderíeis e eles venderiam. Tá? As formas nominais estão aqui. O gerúndio é vendendo, o particípio é vendido e o infinitivo é vender. Final é um verbo de segunda conjugação. Observação, que eu estava falando aqui, né, ali na questão do verbo cantar.
Verbos de primeira conjugação, final ar, o pretérito imperfeito vai ter um final ava. E o pretérito perfeito vai ter um final ei. Tá? A única coisa que muda aqui para os verbos de primeira conjugação com os verbos de segunda conjugação e terceira conjugação é essa parte aqui, ó, pretérito imperfeito e o pretérito perfeito. Como é que vai ficar para os verbos de segunda conjugação e terceira conjugação? Nos de primeira conjugação, lembra, vai ficar cantava no pretérito imperfeito, neste tempo aqui. E no pretérito perfeito vai ficar aqui cantei, eu cantava, né, e eu cantei. Mas os verbos de segunda conjugação e os de terceira, a gente vai ver também, vai modificar, vai ficar vendia e vendi. Olha aqui, ó, o cantar eu cantava. Né? Aqui no verbo de segunda conjugação vai ficar eu vendia, tu vendias, ele vendia, tá? Então muda de vá, de ava, para ia. Tá? É ia, porque o ria com R, é um final aqui do futuro do pretérito, aqui é ia, tá? E aqui no pretérito perfeito, um verbo de primeira conjugação, final ar, um exemplo cantar, vai ficar eu cantei. Né? E verbo de segunda conjugação e terceira conjugação, vender e partir, vai ficar eu vendi, eu parti, tu vendeste, tu partiste. Né? Então, é só essa observação. Aqui no pretérito perfeito e no pretérito perfeito, né? Primeira conjugação vai ser ava e ei, e segunda e terceira conjugação vai ser ia e i lá no final, tá? Só essa observação. Por que eu digo verbos aí de primeira conjugação, segunda conjugação? Pessoal, todos os verbos terminados em ar, primeira conjugação, cantar, pular, amar, dançar, né? Os verbos aí regulares, que o radical não vai se modificar, vocês podem conjugar eles vão ter o mesmo final, tá? Todos os verbos de segunda conjugação, permanecer, sofrer, abastecer, comer, né? Todos os verbos aí de segunda conjugação final er, cujo radical não se modifica, verbos regulares, terão todos esse mesmo final aqui se vocês forem conjugar. Tá? Por isso que a gente fala em conjugação, primeira, segunda e terceira conjugação. Tá? Então, relacionado ao verbo aí de segunda conjugação, verbo vender e qualquer verbo terminado em er, os finais serão estes aqui. Tá? Só essas partes que mudam, os outros serão iguaizinhos aí, os verbos de primeira conjugação. Vamos ver o verbo partir. Vejamos então como fica um verbo aí de terceira conjugação, final ir. Qualquer verbo com final ir, verbo regular, cujo radical não vai se modificar, tem final ir, terceira conjugação, vocês vão conjugar, vai ficar com estes finais aqui. Tá? Então nós temos aqui, presente do modo indicativo do verbo partir, eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis e eles partem. Ação que está acontecendo agora, neste exato momento. Pretérito imperfeito do modo indicativo, ação que começou e por algum motivo não terminou. Eu partia, mas não terminei de partir. Tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partis e eles partiam. Tá? Pretérito imperfeito. Pretérito perfeito, ação que já começou e já terminou, como é que vai ficar? Eu parti, tu partiste, ele partiu, nós partimos, vós partistes e eles partiram. Tá? Já começou e já terminou. Pretérito mais que perfeito, ação que começou e já terminou antes de uma outra ação que também já começou e já terminou. Partira, partiras, partira, partíramos, partireis e partiram. Final rarará. Né? Pretérito mais que perfeito. Futuro do presente do verbo partir, terceira conjugação, eu partirei, tu partirás, ele partirá, nós partiremos, vós partireis e eles partirão. Ação que vai acontecer ainda no futuro. Futuro do pretérito, ação aí, né, que acontece no futuro, mas um fato relacionado ao passado. Como é que fica? Eu partiria, tu partirias, ele partiria, nós partiríamos, vós partiríeis e eles partiriam. Tá? Formas nominais estão aqui. Gerúndio é partindo, particípio partido e o infinitivo partir. Observações as mesmas, aliás, uma observação só, né? A mesma aqui dos verbos de segunda conjugação. Primeira conjugação, pretérito imperfeito vai ficar ava e o pretérito perfeito vai ficar ei. Cantava, cantei. Falava, falei. Verbos de final ar aí, primeira conjugação, aqui vai ficar um ava e aqui vai ficar um ei. Né? Para os verbos de terceira conjugação, um exemplo é o partir. Como é que fica o nosso pretérito imperfeito? Partia, como vendia. Verbos de segunda e terceira conjugação, aqui no pretérito imperfeito vai ficar final ia
ia, ia. E no pretérito perfeito vai ficar um i aqui no final. Eu vendi, eu parti, são verbos de segunda e terceira conjugação, tá? É só essa observação aqui. Aconselho vocês a conjugar estes verbos em casa. Cantar, vender, partir. Ou qualquer outros verbos aí que tenham esses finais e que os radicais não se modifiquem. Verbos regulares. Depois a gente vai ver os verbos irregulares, como é que são as conjugações deles aí, tá? É muito importante que vocês façam isso. Não esperem só pelos meus vídeos. Vão nas gramáticas, invistam, comprem livros, vão em outros sites, em outros professores da internet. Fico muito preocupado quando eu recebo mensagens aí das pessoas dizendo tô assistindo as suas aulas e vou passar no concurso. Não é bem assim. As minhas aulas têm a intenção de introduzir o assunto, tá? Para deixar mais fácil para vocês. Então, vamos lá, vamos continuar estudando, tá? E eu aconselho vocês a conjugar estes verbos aí. Cantar, vender, partir. Vimos o modo indicativo, vamos ver aí na próxima aula o modo subjuntivo destes mesmos verbos.